Não sei se vocês sabem, pessoal. A gente tinha um cara chamado Van Braun, que era o cara que fez o Saturno V, fez os motores e tal. Ele tinha um sonho na vida dele. O sonho dele era ir para Marte. Nos Estados Unidos tinha um cara muito famoso também, que vocês devem conhecer, chamado Walt Disney, que também tinha um sonho de ir para Marte. O que que acontece quando os Estados Unidos ganha a corrida espacial e pousa na Lua em 1969? Bom, ganhamos a corrida. Tipo, acabou aquele jogo, o jogo acabou, encerrou ali. Aí eles fizeram, depois deu problema com a Apollo 13, cancelaram a Apollo ia até a 20, cancelaram na 17 e tal. Muito bem. O Van Braun, ele queria ir para Marte. E ele propõe para a NASA continuar o desenvolvimento de foguetes e tal para ir para Marte, junto com o Walt Disney. Porque o Walt Disney também tinha isso, eles acabaram ficando amigos, né? E não sei o que nessa história toda. E do outro lado, você tinha uma pressão, vamos dizer assim, da Força Aérea Americana, que ela não queria isso, ela queria o domínio. Por isso que eu falo que isso aí é o início do que a gente conhece como astropolítica. Ela queria dominar a órbita baixa da Terra. Então, essa que era a parada que existia naquele momento. A NASA, né, aliás, o governo americano, ele tem que decidir onde ele vai colocar dinheiro. Ele não tem dinheiro para todo mundo. E ele decide colocar o dinheiro no programa dos ônibus espaciais. Muitas pessoas, eu já li alguns livros sobre a história dos ônibus espaciais. Alguns autores dizem que foi um lobby muito grande da Força Aérea Americana. Outros dizem que era a hora mesmo. Ganhamos aquela corrida ali, agora vamos dominar aqui a órbita baixa e tal. Então, assim, a gente não sabe muito bem o que aconteceu ali. Alguns autores defendem uma parte, outros defendem outra. O fato é que o governo americano, ele decide pelo ônibus espacial. Ele decide dominar a órbita baixa da Terra e ele deixa de lado o projeto para Marte. O Van Braun, pouco tempo depois disso, morre. Muitos autores especialistas na área dizem que o Van Braun morreu de desgosto pelo governo americano não ter considerado a ideia dele de ir para Marte, tá? Porque o que acontece? O Van Braun era alemão, nazista, blá, toda aquela história toda lá na Alemanha, ele pegava os caras lá para construir o V2, era tudo construído por judeu, que estava em campo de concentração, aquela história toda. Ele vai para os Estados Unidos, ele teve esse problema lá, só que ele fez tudo para os Estados Unidos acabar ganhando a corrida espacial. E ele, do mesmo jeito que um outro cara, só que um pouquinho antes, que é o Oppenheimer, esses caras se sentiram traídos, cara, pelo governo americano. Então, voltar um pouquinho. O Oppenheimer, ele se sentiu traído quando o governo americano tirou dele a credencial de acesso lá ao Departamento de Energia. Ele se sentiu traído, cara. Por quê? Porque ele tinha feito tudo para os Estados Unidos ganhar a guerra. Ganhou a guerra, os caras foram lá vasculhada na vida dele, descobriram que ele tinha umas ligações lá com os comunistas, pá, não sei o quê, que ele teve uma namorada no começo, né, uma namorada que era comunista, que ele se comunicava com os caras na Alemanha e não sei o quê, se comunicava com os soviéticos também, e tiraram a credencial dele. O Oppenheimer se sentiu traído por conta disso. Anos depois, durante uma outra guerra, chamada Guerra Fria, o Van Braun, acontece a mesma coisa com ele, tá? Ele se sentiu traído e muitos autores dizem que ele morreu de desgosto, tá? Pelo fato do governo americano não ter, tipo, cara, o cara conseguiu chegar na Lua, vamos dar um crédito para ele fazer a gente chegar em Marte. Não fez isso, optaram por dominar a órbita baixa da Terra. E aí a gente tem a famosíssima série, né, da Apple TV, que é a For All Mankind. Ela mostra esse pedaço da história, tá? E eu, se fosse o produtor da Apple TV, quem sou eu, né? Mas se eu tivesse grana, eu faria uma série parecida com a da For All Mankind. Mas para mim, sabe qual que ia ser a série? Ia ser o seguinte: e se os Estados Unidos tivessem ido para Marte naquela época e não dominado a órbita baixa? O que será que teria acontecido? Então fica aí. Um Eu acho pouco de história. interessante pensar nisso, porque
Hoje, toda a geopolítica, como você sempre fala, ela virou a astropolítica e está tudo em volta do espaço também, né? O espaço é um novo campo de batalha. Então você precisa ter satélite de vigilância, você precisa ter satélite de GPS, você precisa ter satélite de monitoramento, você precisa de tudo. Talvez se os Estados Unidos tivessem escolhido ir para Marte, eu não, inevitavelmente eles fariam alguma coisa com satélites, porque você precisaria tanto para comunicação, como para testes, como para várias coisas, precisaria fazer de qualquer jeito. Mas seria interessante pensar, porque eles teriam o domínio, por exemplo, do planeta vermelho, mas talvez não tivessem domínio do próprio planeta Terra. Então, eles não conseguirem ver o que está acontecendo, por exemplo, na China, na Rússia, não veem o que está acontecendo. Talvez a Starlink não existisse. Então, é curioso pensar nisso. Seria legal, Talvez, né? não Seria sei, é estranho. um what if interessante aí. Um what if interessante. Então, lembrando também aí nessa coisa de dominar a órbita baixa da Terra e de ter aí toda a questão militar envolvida, né? A Força Aérea Americana, né? Ela estabeleceu ali, principalmente, né? Uns requisitos para o ônibus espacial, porque nós estamos falando de uma outra época, tá, pessoal? Uma época em que os satélites eram gigantescos. Então, a Força Aérea Americana, ela pede, né, como requisito que o ônibus espacial ele tenha, né, como chama ali? Cargo bay ali, caramba, como chama? Compartimento de carga, né, dele, Cargo gigantesco. Bay. Um compartimento gigantesco para a época. Ele tinha, olha só, a Força Aérea Americana pediu que o compartimento de carga do ônibus espacial tivesse 4,6 metros por 18 metros de comprimento. 18 metros de comprimento, Pequenininho. 4,6. Por isso, não é por isso, não, até o nome nós vamos falar um pouco, mas era basicamente um ônibus escolar, cara. Entendeu? Então, por quê? É. Porque a gente vivia uma época em que os satélites eram muito grandes. Então, só para vocês terem uma ideia, o ônibus espacial era capaz de levar 29 toneladas para a órbita baixa da Terra, usando a órbita tradicional, e 18 18 toneladas para uma mil. órbita polar. Não é isso? É isso aí. Tem É, uma vi... coisa interessante que, por exemplo, a gente faz o comparativo dos satélites, né? Ele falou, precisa ter 4,6 por 18 metros, né, quase o tamanho de um ônibus, porque os satélites eram muito grandes. Para você ter um comparativo, imagina uma TV de tubo que seu pai ou sua avó, até você teve, e compara hoje com uma TV de LED, uma TV de plasma. É a mesma coisa. A TV de LED plasma, ela é menor, melhor e, né, ela é mais barata. A TV de tubo, que era um satélite antigamente, até a gente pode pegar o Hubble como exemplo, mas não é um dos melhores exemplos, mas ele era grande pra caramba, muito pesado e a diferença é que o Hubble fazia tudo e faz até hoje, mas é um comparativo que dá para todo mundo entender como que funcionava a coisa. Então você precisava de um compartimento de carga muito grande. Tanto que, na época, a NASA avaliou os motores F1 e J2, que eram os motores que o Saturno V utilizavam. A NASA avaliou a viabilidade de usar esses motores no ônibus espacial. Só que eles eram insuficientes para os requisitos do ônibus. Então, você imagina, o F1, que foi o responsável por levar o Saturno V para o espaço, que foi o foguete que levou o homem na Lua, ser insuficiente para o ônibus espacial é porque a coisa era parruda. E foi graças a isso que a NASA fez um contrato com a Rocketdyne para iniciar o desenvolvimento de um novo motor que mais para frente seria batizado como RS-25. Isso mesmo. E uma outra coisa aqui, só falando do Hubble, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais, mas o Hubble ele tem aquele tamanho para ele caber no compartimento de carga do ônibus espacial. Então ele era tudo dimensionado naquilo ali. E os módulos da estação espacial também eles são daqueles tamanho para caberem no compartimento de carga do ônibus espacial e na cabeça ali do Proton, né, que era o foguete russo que levava módulos para a estação espacial.